Graças a Deus. Eu convido você a ficar em pé para lermos a palavra de Deus que está no livro do profeta Isaías, capítulo 50 e o versículo 4. Leitura concernente à lição bíblica de número 2 desse terceiro trimestre de 2020. Livro do profeta Isaías, capítulo 50 e o versículo 4. Diz assim o texto sagrado: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. Que Deus em Cristo aplique esta palavra em seu coração. Oremos mais uma vez ao Senhor nosso Deus. Pai eterno e santo, em nome de Jesus Cristo, nós aqui te louvamos pela tua palavra, a leitura que fizemos nesta manhã, que possamos nós, Senhor, alcançarmos de ti esta graça, sermos despertados todos os dias por ti, Senhor, ouvindo a tua voz, falando conosco, nos edificando, nos consolando, nos exortando, para nos fazer crentes melhores para a glória do teu nome. Pai bendito e justo, fica conosco, Senhor, nos ajuda nesta EBD desta manhã, em nome de Jesus, amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós nesta manhã iremos estudar duas lições da Escola Bíblica Dominical, e nós iremos estudar a lição de número 2, Despertamento Espiritual, um Milagre, e logo após o pastor Reinaldo estará ministrando a lição de número 3, o Despertamento Renova o Altar. Estamos fazendo assim para que possamos acompanharmos o trimestre nas datas corretas. Então hoje iremos estudar Despertamento Espiritual, um Milagre, o assunto da lição 2. O textuário diz: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos 13 e 11. A verdade prática, o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. A leitura bíblica em classe, ela está separada ou dividida em dois livros: Esdras, capítulo 1, versículo do 1 até o 7, e Neemias, capítulo 1, versículo do 1 até o 3. Se você não tem lição e quer acompanhar com a Bíblia Sagrada, Esdras, capítulo 1, versículo do 1 ao 7, e Neemias, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Diz assim o texto sagrado: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Neemias, capítulo 1, versículo do 1 até o 3. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º,
estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Querido irmão, querida irmã em Cristo, oremos mais uma vez ao Senhor nosso Deus, pedindo a sua graça, a sua ajuda. Deus eterno e santo, Pai eterno, verdadeiro e único Deus, queremos te louvar mais uma vez pela oportunidade de estudarmos esta lição. Agora, Pai, em nome de Jesus, queremos te pedir que ilumine nosso coração, nossa mente, sim, ó Deus, que o Senhor aspeja luz, que o Senhor faça compreender-nos aquilo que tens para nós, para a nossa vida espiritual, para estarmos diante de Ti, agradando-Te em tudo. Pedimos estas bênçãos espirituais e Te louvamos por elas, em nome de Jesus, amém. Meu querido irmão em Cristo, lição de número 2, que tem por título o despertamento ou despertamento espiritual, um milagre. É sobre isso que nós vamos estudar. E a nossa introdução diz: nesta lição iremos ver a origem do despertamento espiritual e suas finalidades. Ou seja, de onde provém o avivamento, quem é que produz o avivamento e qual é a finalidade, porque Deus aviva a sua igreja. O tópico primeiro, a lição está dividida em 3 tópicos, na verdade, aliás, em 4 tópicos. E o primeiro diz assim: o despertamento espiritual emana do próprio Deus. O segundo tópico diz as finalidades do despertamento. O terceiro, Deus cumpre as suas promessas. E o quarto, o despertamento torna os homens obedientes à palavra de Deus. Então, o primeiro tópico diz: o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Na lição passada nós estudamos e aprendemos que a igreja precisa orar, precisa buscar o despertamento. Qualquer comunidade de crentes em Jesus, qualquer crente individualmente que esteja frio espiritualmente, que esteja ausente da presença de Deus, ele precisa orar para buscar o despertamento, ele precisa buscar a Deus nesse sentido. A igreja precisa buscar a Deus nesse sentido, mas é preciso ter a consciência que não é a oração em si, e não é também a vida de obediência que produz o avivamento. O que produz o avivamento é o próprio Deus, é Deus quem realiza, é Deus quem faz. E por que Deus faz assim? Para que nós não venhamos nos orgulhar e nem trazermos para nós mesmos os méritos daquilo que recebemos do Senhor. Você já pensou, parou para pensar, que se de repente nós tivéssemos a certeza ou a convicção que alguma coisa aconteceu na igreja, que Deus realizou alguma coisa por causa de nós, isso seria um grande problema, porque nós somos orgulhosos por natureza, e daqui a pouco, aqueles que oram mais, aqueles que buscam mais a Deus, aqueles que consagram mais, correriam o risco de se tornarem, ou de se considerarem melhores ou superior a outros. Então é preciso deixar claro, é preciso que todos entendamos de uma vez por toda, que não é por nós, nós não somos os causadores, nós somos apenas o instrumento que Deus utiliza para que Ele haja, para que Ele realize. Então veja, olha o que diz: no primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Quem despertou? Ora, nós estudamos que Daniel orou, nós estudamos que é a oração, é a obediência que atrai o avivamento. Mas quem despertou o espírito de Ciro não foi Daniel, foi o próprio Deus. Então as coisas não acontecem porque eu oro ou porque você ora. Na verdade, o meu dever, a minha santa obrigação, a sua santa obrigação é orar, é buscar a Deus. Mas é preciso entender que é de Deus que vem as bênçãos, é Deus quem produz o avivamento espiritual. Despertou o Senhor o espírito de Ciro. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia não foram as orações de Daniel nem sua vida santificada que produziram o despertamento. Logicamente nunca vai haver avivamento, nunca haverá resposta se o povo não tiver uma vida de oração e de santificação. A Bíblia diz lá em Hebreus que sem santificação ninguém verá o Senhor. É impossível agradar a Deus se não obedecer-lhes através da sua palavra.
Mas é preciso deixar claro que não é por nós, ou seja, não é por minha causa, não é por sua causa, é pelo próprio Deus. Nunca diz respeito a nós, nunca se tratou de nós, e sim de Deus, e é por isso que apenas Deus é glorificado no meio do seu povo. Mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Deus usa os instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. Então Deus deseja me usar. Deus deseja usar você como instrumento para um grande avivamento, através da oração, através da obediência da palavra, através do jejum, da consagração, através da proclamação do poderoso evangelho de Deus. Nós somos instrumentos de Deus, chamados por Deus, para que Deus nos use conforme a sua vontade. Então Deus despertou Daniel como instrumento para orar, para buscar a Deus, para que ele cumprisse a sua palavra. Mas é preciso que seja muito claro e bem compreendido isso, que o despertamento, o avivamento, é somente Deus quem pode produzir. E aí ninguém pode se orgulhar, nenhum de nós poderemos nos envaidecer e dizer, é por minha causa que está acontecendo isso. Não, o causador é Deus, é por causa de Deus, e somente para Deus a glória, o louvor e a honra para sempre. E por que Deus envia-nos o avivamento espiritual? Porque existe essa necessidade de sermos despertados espiritualmente, da mesma maneira que Israel foi despertado no tempo de Esdras e no tempo de Neemias. Veja, no que diz respeito a Israel, uma restauração nacional de Israel. Por quê? Porque Israel estava como escravos. Apesar de Babilônia não exercer um domínio de escravatura, o povo era livre para poder trabalhar, viver sua vida, mas mesmo assim o povo estava longe da sua terra natal, o povo estava distante de Jerusalém, o povo estava longe do templo, que aliás estava queimado a fogo, estava destruído. Os muros de Jerusalém estavam destruídos também, a cidade estava em miséria, em uma extrema pobreza. Israel estava longe, não estava na terra prometida por Deus, então eles precisariam voltar. E esse despertamento ele vai trabalhar num primeiro momento, numa restauração nacional. Como? Israel tem que voltar para a sua terra e vai edificar novamente o templo de Deus e vai resgatar os cultos a Deus no lugar que Deus determinou que fosse feito aonde? Em Jerusalém. Porque Deus tinha determinado na sua palavra que era em Jerusalém que ele habitaria, que ele colocaria seu nome no meio do seu povo com o qual ele tinha feito uma aliança. Israel agora estava no cativeiro, estava em Babilônia, e quando Deus desperta Ciro por conta da oração do profeta Daniel, e o povo agora vai voltar, Deus está agora agindo e restaurando o povo nacionalmente. Então o avivamento ele acontece primeiro nesta circunstância, ou seja, neste ponto. Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele, e logo foi consumado. Então Deus desperta o coração de Ciro, Deus aviva Ciro para libertar o povo. Mas antes que alguém chegasse e mostrasse as profecias a Ciro, Deus já tinha ido na frente, Deus já tinha convencido Ciro disto, o coração de Ciro já estava prontamente disposto a deixar o povo ir. E conforme lemos na leitura bíblica, o edito foi claro: todos quantos quisessem voltar poderiam, e iriam ser abençoados, iriam receber as dádivas necessárias, o recurso necessário para a construção do templo e a restauração do culto em Jerusalém. Mas se tivesse parado nessa restauração nacional, seria apenas uma parte. O avivamento não teria sido completo. Agora Deus vai avivar o coração do seu povo. Deus vai avivar o povo espiritualmente. Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre-arbítrio. O homem é livre para obedecer ou não à orientação divina. Por isso, nem todos os que experimentam o despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual.
porque não abre igualmente seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca a orientação divina. Veja, que coisa interessante foi dita aqui. O avivamento, ele vem para todos. Deus pode derramar um avivamento em todos, mas acontece que nem todos vão continuar avivados. E por quê? Porque nem todos livremente se submetem à vontade de Deus. A verdade prática da nossa lição número 2, ela é muito esclarecedora. Olha o que ela diz: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. E quando essa consequência deve acontecer? Sempre. Aliás, quando essa submissão deve acontecer? Sempre. Quando eu devo obedecer a Deus? Sempre. Continuadamente. O avivamento precisa continuar, e ele só continua se eu continuar continuadamente submetendo-me à vontade de Deus. E por que é que algumas pessoas recebem o avivamento, experimentam o avivamento? Elas são alvo deste amor de Deus, desta manifestação de Deus, e elas depois estão frias novamente, elas depois estão fracas novamente, elas depois estão tropeçando novamente, porque elas não abrem completamente seu coração. É preciso entender que Deus não força a porta, Deus bate a porta. Nós não somos meros fantoches nas mãos de Deus, nós somos seres livres, possuidores de liberdade, de livre-arbítrio, para que possamos escolher ou não continuar nos submetendo a Deus. Então, veja que quando Deus usa Ciro e dar a ordem para voltar, nós estudamos na lição passada, nem todos voltaram. Muitos ficaram lá, preferiram continuar em Babilônia, mesmo sendo uma terra estranha. Quem foi que foi recebido, ou quem foi que alcançou esse despertamento para voltar? Aqueles que se submeteram à voz do profeta, à voz de Deus. Então é preciso entender que muitas das vezes alguém receberá o avivamento, mas não continuará avivado. Por quê? Porque não se submeteu completamente à vontade de Deus. Para Israel, e aqui tem um ponto interessante, ainda no subtópico 2, para Israel, o sofrimento resultou no despertamento, e este na sua restauração espiritual. A finalidade principal de despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. O povo foi para a Babilônia, o povo sofreu em Babilônia, o povo estava longe da sua terra, estava longe do templo, estavam agora castigados, repreendidos, e este sofrimento trouxe quebrantamento, porque algumas vezes Deus faz isso, Ele permite o sofrimento nas nossas vidas, Ele permite que soframos, para nos lembrarmos mais dEle, para nos quebrantarmos diante dEle. Então Deus usa o sofrimento como instrumento para quebrantar Israel. Depois daquele cativeiro, Israel nunca mais adorou Deus estranho, nunca mais caiu outra vez no pecado do paganismo, da idolatria, porque aprenderam, porque foram corrigidos, e agora Deus vem restaurar eles espiritualmente. Então Deus restaura nacionalmente e restaura espiritualmente, e não é isso que acontece quando Deus derrama um avivamento nas nossas vidas, na vida da igreja. Deus restaura o lar, Deus restaura a família, Deus restaura a harmonia na casa, Deus restaura o homem socialmente e depois o restaura principalmente espiritualmente. Seu espírito é despertado ou avivado por Deus. Aí está a finalidade. Aí observe que diz assim, ó: este era o ensino nos dias dos apóstolos e deve continuar sendo nos dias de hoje, pois a palavra de Deus não muda e as nossas necessidades espirituais também. O que era que os apóstolos ensinavam? O que era que a igreja primitiva ensinava? Que o Espírito Santo age na igreja, que o Espírito Santo opera na igreja, que o crente precisa estar obediente à palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus. E tem uma coisa, nós somos a mesma igreja, nós somos o mesmo povo. Os tempos mudaram, as coisas mudaram, mas Deus não mudou, a sua palavra não mudou, e nós, enquanto crentes em Cristo Jesus, continuamos com as mesmas necessidades. Nós temos as mesmas necessidades que os crentes do princípio tinham, e também temos a mesma disposição que os crentes primitivos tinham. Nós temos o mesmo Deus disposto, o mesmo Espírito Santo disposto a agir, a nos tornar crentes melhores, crentes mais avivados, crentes melhores espiritualmente, como era no passado. Um dia alguém disse: irmão Júnior, a igreja não é a mesma igreja. Eu disse: então não faz sentido estar nela.
Eu quero estar na igreja do Novo Testamento. E eu só estou aqui porque eu sei que essa igreja é a igreja do Novo Testamento. Logicamente, a sociedade mudou. E no que diz respeito às necessidades sociais, são outras. No que diz respeito aos recursos sociais, são outros. Agora, espiritualmente, é o mesmo. As necessidades espirituais do crente continuam continuam as mesmas espiritualmente. Então nós estamos na mesma igreja. Eu estou na mesma igreja do Novo Testamento. E glórias a Deus por isso. O tópico 3 diz: Deus cumpre as suas promessas. E aqui, irmãos, é maravilhoso, porque assim, olha, quando a gente vai ler o texto, Deus usou o profeta Isaías cerca de 180 anos para falar a respeito de Ciro. Você já imaginou? Isaías no meio de Jerusalém, o templo estava lá erguido, naquela beleza que era o templo, os muros de Jerusalém erguidos, a cidade estava lá vivendo, e Deus usando Isaías para dizer que o povo ia para o cativeiro. Mas agora Deus usa Isaías e diz que vai ungir a Ciro. Ora, 180 anos antes de Ciro nascer, Deus já estava usando o profeta para dizer que ia levantar Ciro para dar ordem para reconstruir a cidade e o templo. Deus fala antes que as coisas aconteçam. Deus está dizendo antes que os fatos venham à luz. E agora Deus está cumprindo essa promessa. Isso é garantia para nós. É certeza para meu coração, é certeza para seu coração, de que o Deus que fala é o Deus que cumpre. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra. Deus renova suas promessas e suas promessas de bênção. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênçãos ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas da glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário para dar àqueles que o servem. E essas riquezas nós estudamos na lição passada. Lembra quando estudamos a carta aos Efésios? Estudamos todas as riquezas espirituais nas regiões celestiais disponíveis para nós. Essas promessas, essas riquezas, essas verdades estão tão vivas quanto foram no passado. São tão reais quanto eram no passado. O mesmo Deus que operou na igreja do passado é o mesmo Deus que opera nesta igreja, opera na minha vida e na sua vida. Então precisamos andar confiantes na palavra, confiantes na promessa, na certeza de que Deus cumpre. E dentre estas bênçãos, quais são uma das bênçãos especiais para a igreja? O batismo do Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida em Cristo. Eu sempre digo que não podemos deixar de buscar o batismo com o Espírito Santo. Aqueles que não são batizados precisam orar para serem batizados. Eu louvo a Deus porque faço parte de uma igreja que crê na atualidade do batismo com o Espírito Santo. Eu louvo a Deus porque faço parte de uma igreja, de uma denominação, onde eu vejo o batismo com o Espírito Santo sendo derramado na vida daqueles crentes, dos nossos irmãos, das nossas irmãs, da nossa juventude. Eu louvo a Deus porque eu vejo vidas sendo transformadas pelo poder do Espírito Santo, do poder do batismo do Espírito Santo. Não temos contas a ver com outra igreja, com quem não crê, com quem diz que o batismo com o Espírito Santo foi lá para o passado, que os dons espirituais foi para o passado, mas nós não. Nós, crentes pentecostais que cremos na atualidade dos dons espirituais, nós não podemos de maneira alguma abrir mão dessas verdades. E os crentes precisam continuar buscando batismo com o Espírito Santo. Se você não é batizado com o Espírito Santo, se você não é batizada com o Espírito Santo, busque isto, meu irmão, busque isto, minha irmã, meu jovem, minha jovem, busque isto. Ore a Deus, Ele está pronto a te batizar. Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria um ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasce da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. E o autor faz uma comparação aqui muito importante com relação a isso, quando ele compara ao fogo que queimava no altar. É interessante que quando a gente olha para o tabernáculo, né, para o templo, havia fogo no pátio e havia fogo no santo.
Onde estava o fogo no pátio? No altar do holocausto. Aquele fogo tinha que continuar aceso. Todas as manhãs o sacerdote tinha que ir lá mudar a lenha, para que o fogo continue queimando, aceso. O fogo continuará, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Isso aponta para a vida de oração, de obediência, para a continuidade do avivamento, do despertamento espiritual. No santo lugar, no altar do incenso, das ofertas de cheiro suave, o fogo também estava ardendo continuamente. Glória a Deus. E no santo dos santos, o fogo era a própria presença de Deus sobre o propiciatório e a arca da aliança. Isso fala, meu querido irmão, da presença contínua de Deus na vida da sua igreja, na vida do crente. Aleluia. E o crente só pode estar avivado se ele ora continuadamente. Sim, é bíblico. Não poderá haver vida de fé, de obediência irrestrita a Deus, de uma obediência firme diante de Deus, se não orarmos, se não continuarmos buscando ao Senhor. No Antigo Testamento, o fogo no altar de incenso não se podia deixar apagar. Glória a Deus. Todavia, isso só se pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós. Mais uma vez, nós somos convidados a buscarmos mais a Deus. Essa lição ela vem com esse objetivo, com este propósito. Para encerrarmos, tópico 4, o despertamento torna os homens obedientes à palavra. Quando Neemias volta, reconstrói o templo, os muros, e agora ele vai restaurar o culto. E na restauração do culto, Neemias percebe que algumas coisas estavam fora dos padrões, da lei de Deus, e o que é que ele faz? Ele corrige isto. Porque quando o avivamento chega na minha vida, se eu estou fora dos padrões da palavra de Deus, se alguma coisa no caminho não está certo, eu vou corrigir isto. Eu sou despertado para corrigir. Eu recebo graça de Deus para corrigir. Glórias a Jesus. E ele restaura o culto. O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Nós estamos num tempo que está se criando muitas coisas. Estamos num tempo que está se aparecendo, continua cada dia a aparecer muito modismo na igreja. Hoje tem pregador para tudo que é gosto. Tem cantores para tudo que é ouvidos, para tudo que é tendências e gostos. Mas feliz e a bem-aventurada é a igreja, é o pastor, é o rebanho, são os crentes que continuam fazendo as coisas conforme está na palavra. Aleluia, sim, e eu glorifico a Deus porque estou numa igreja que o culto desta igreja é dentro da palavra. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Então, não há avivamento sem transformação radical. Eu disse isso na lição passada. A oração produz o avivamento. Quem realiza o avivamento é o próprio Deus. Daniel orou, mas Deus fez o despertamento, e Ciro foi o instrumento de Deus para executar aquilo que Deus estava determinando. Aleluia. E esse despertamento mudou, transformou a vida daqueles que de coração aceitaram a palavra, deixaram Babilônia e deixaram lá os costumes que tinham aprendido em Babilônia. Porque é impossível você estar no meio de uma sociedade e não sofrer influência dessa sociedade. Mas Deus nos chamou para influenciar. Mas como Israel iria influenciar se estava no cativeiro? A igreja é chamada por Deus para influenciar este mundo e não ser influenciado por ele ou influenciada por ele. Então, quando o despertamento chega, nós somos o quê? Influenciadores de Deus, instrumento de Deus para a transformação do mundo. Despertamento espiritual, mudança na vida daquele que o recebe. Não existe despertamento e a pessoa continue do mesmo jeito, com a mesma vida, sem mudar nada concernente à vontade e à palavra de Deus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe sua vida, a vida da sua família que está assistindo essa escola bíblica dominical online nesta manhã. Vamos orar a Deus, não saia daí, porque nós temos agora a lição de número 3,
que será ministrada pelo nosso pastor Reinaldo Oliveira. Vamos orar ao Senhor. Deus eterno e santo, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por esta oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Pedimos uma bênção especial para o nosso pastor Arquimedes Gomes, teu servo, o anjo desta igreja. Que o Senhor continue abençoando ele com ricas bênçãos do céu, não só ele, mas a sua família, a sua esposa, a irmã Cleusa, seus filhos. Que derrame bênção, Senhor, sobre sua vida. Abençoa o ministério desta igreja, meu Deus, que possamos continuar obedientes à tua palavra, fiéis, desejosos cada dia mais de te agradar. Que haja, Senhor, da tua parte despertamento continuado em nossas vidas. Abençoe os teus servos, as tuas servas, as famílias, Senhor, que estão nesta manhã assistindo a esta escola bíblica dominical. Ajude a cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você cada dia mais. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Que maravilha tivemos agora de recebermos este ensinamento da parte de Deus, trazido pelo nosso evangelista, irmão Júnior Mendes, acerca do avivamento espiritual, né? O despertamento espiritual verdadeiramente é um milagre. Glória a Deus. Há um hino da harpa cristã que nós gostamos sempre de cantar. Ele começa dizendo: há um novo cântico no meu ser, é a voz do meu Jesus, que me chama, vem. Ou seja, essa voz de Jesus no coração do homem, no coração da mulher, no coração do jovem, no coração da criança, é um despertamento para uma vida espiritual ativa. Glória a Deus. Lição de número 2, nosso evangelista acabou de dar. E para acompanhar o currículo da escola dominical, nós iremos dar 2 lições hoje, 2 lições na próxima semana. E aí nós chegaremos na lição em que todo o Brasil está estudando. Tivemos um pequeno atraso no recebimento das lições, devido a esse problema logístico que está acontecendo devido a essa pandemia, e, portanto, estamos com 2 lições atrás. Mas vamos seguindo. Lição de número 3, o despertamento renova o altar. O texto áureo diz: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. A verdade prática de Satanás jamais derrotará o crente, cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. A lição bíblica em classe é uma leitura meio extensa, mas se faz necessário ler, porque é a base desta lição. Então está no livro de Esdras, capítulo 3, versículo 2 ao 5, e depois versículos 10 ao 13. Diz assim a palavra de Deus: e levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa do povo das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor,
como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados, com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos de sacerdotes e levitas e chefes dos pais já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Querido Deus, eterno Pai, que a Tua palavra seja aplicada nos corações de todo aquele que esteja, meu Deus, assistindo esta escola bíblica dominical, abrindo o seu entendimento e, meu Deus, e causando um despertamento, um anseio, o desejo da alma de estar mais perto de Ti. Deus querido, abençoa cada um nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei, Alisson, se você consegue tirar um pouquinho desse som, ou se está chegando normal para o povo em casa. Está ok para o povo? Então, aqui a gente vai se virando. Estando bom na transmissão, não tem problema. Então, meus queridos, nós estamos diante de uma lição importantíssima. O despertamento renova o altar. Nós encontramos este despertamento e este altar renovado na vida dos grandes homens de Deus registrados na Bíblia Sagrada e homens contemporâneos também, a qual abraçaram esse despertamento e causaram uma renovação espiritual em suas gerações. Nós encontramos Noé, Abraão, Josué, Gideão, Davi e tantos homens também do nosso contemporâneo também. Encontramos pessoas que consertaram o altar, que choraram, que lamentaram, que sentiram o desejo de estar mais perto de Deus. Se você está assistindo esta escola dominical, e se você percebe que em seu coração, há alguns dias já, você tem sentido o desejo de ter mais comunhão, o desejo de orar mais, o desejo de estar mais perto do Senhor, o desejo de ser mais usado por Deus, o desejo de desapegar-se das coisas deste mundo, o desejo pelas coisas celestiais. Isto é um despertamento que somente o Espírito Santo de Deus pode causar na sua vida. Isto é a revelação de um propósito de Deus, aleluia, na sua vida, dizendo: meu filho, eu preciso de você. E esse desejo é uma resposta da tua alma, dizendo: e eu quero também ser usado por ti. Esta combinação, o desejo de Deus e a tua vontade de ser usado por Ele, é o combustível necessário para uma explosão de um despertamento espiritual na tua vida, para você viver um novo momento diante de Deus. Certamente Deus tem planos nas nossas vidas, e muitas vezes o fato do nosso altar não estar renovado, o fato de estarmos tão distantes espiritualmente de Deus, porque eu te digo, o relacionamento com Deus
não é teórico. O relacionamento com Deus, ele não é simbólico. O relacionamento com Deus, ele é um modus vivendi, é uma maneira de viver, é um estilo de vida. Você não vive aquilo por um momento, você vive esse despertamento por todo o seu cotidiano, por toda 24 horas que você passa respirando. Você está com pensamento em honrar o nome do Senhor com teus atos, com as tuas palavras, com as tuas ações, com a tua postura, pelos negócios que você faz, pelos contatos que você tem. Então, o despertamento espiritual, ele é muito mais do que palavras, ele é muito mais do que teorias, ele é algo que jorra de dentro para fora. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, nesta lição, nós iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de chegarem mais perto do Senhor, a fim de estarem cada vez mais próximos, mais íntimos de Deus. Glória a Deus. O despertamento, diz o tópico primeiro, conduz o homem ao altar. Os judeus sentiam necessidade do acesso a Deus, que o altar lhes proporcionava. Se você colocar um papel ofício, você pega um papel ofício e coloca um pontinho de caneta preto assim no meio dele, certo? Aquilo ali representa, aquele pontinho representa Israel. E todo o universo branco que rodeia esse pontinho preto representa as nações inimigas que cercavam Israel. Israel tinha convicção que, humanamente falando, era impossível estabelecer-se novamente como nação. A nação estava destruída, os templos estavam derribados, os muros estavam totalmente acabados, a nação estava ao chão devido aos constantes ataques, tanto pelos assírios como pelos babilônicos, quando levaram ambos ao cativeiro. Então a nação não tinha nenhum poder de guerra, a nação não tinha proteção, a nação estava totalmente exposta. O povo estava começando a retornar do cativeiro e eles sabiam, por nossas forças é impossível. Portanto, eles sabiam que precisavam da proteção divina. Eles tinham certezas que sem Deus nada podiam fazer e que eles necessitavam de um milagre todos os dias. Oh, irmãos, como é maravilhoso quando o homem e a mulher entendem que a sua vida espiritual precisa todos os dias de um milagre da parte de Deus. O despertamento, como disse o nosso professor, que deu a lição número 2, é um milagre. E eu queria que você buscasse, porque esse milagre se busca. Se você buscar esse contato com o Senhor, cada dia mais em que você ora, o Senhor, Ele renova as tuas forças e te revela algo novo de sua parte. Eu tenho certeza que tem muitos que estão me assistindo nesse momento e que certamente amanhã serão grandes homens de Deus, mas isso depende muito das tuas atitudes de hoje, porque eu sei que Deus tem planos grandes na vida de algumas pessoas. O problema é que muitas pessoas relaxam no caminho, e aí, se você não faz a sua parte, Deus vai fazer a dele, mas você precisa fazer a sua. Eu preciso fazer bem a minha parte. Ora,
Quantas pessoas não receberam promessas de Deus para algo grande na sua vida e ainda não aconteceu? E alguém pode dizer, é o tempo de Deus. Nem sempre. Às vezes, por Deus, já teria acontecido. O problema é que as minhas ações, as minhas atitudes, a forma relaxada de eu tratar a palavra, eu não invisto em mim mesmo com relação ao conhecimento da parte de Deus. E a Bíblia diz, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Ora, se você buscar mais, se você mergulhar mais neste rio, se você estiver disposto a ser um pouquinho mais profundo, o Senhor certamente te usará muito mais, porque Ele está disposto a usar homens e mulheres na sua obra, e Ele está olhando e vendo aqueles que tomam a sua palavra com propriedade, com segurança, com eficácia, com dedicação, com louvor, com honra, aqueles que temem verdadeiramente a sua palavra de dentro para fora. Quando eu falo de dentro para fora, é que o avivamento, ele se torna uma forma de você viver, um modo de você viver, um estilo de vida. Glória a Deus, você é aquilo que você realmente expressa, e você não expressa somente o testemunho dos outros, você expressa testemunhos vividos da parte de Deus. Qual foi a última vez que você orou e chorou constantemente, sentindo o Espírito Santo bradando dentro do teu ser, sentindo a voz de Deus bradando dentro do teu coração, aleluia, revelando coisas maravilhosas? Quantas vezes foi que o Senhor te revelou algo? Qual foi a última promessa que você recebeu? Tem pessoas que a última promessa que recebeu foi através de um profeta. O profeta teve que se levantar e dizer para ele. Por quê? Porque a voz de Deus já não é mais suficiente na sua vida. Ou seja, a voz de Deus já não é escutada mais do seu subconsciente. Os dias são corridos e o altar, o momento de oração, parece que já não existe mais. E a lição dessa manhã é: despertamento renova o altar. Aquele altar que você chorava e orava pelas madrugadas, e o dia amanhecia que você nem observava. A oração de 4 horas parece que durava 4 minutos. Mas hoje, muitos oram 4 minutos com a sensação de que orou 4 horas. E isso é a falta do despertamento, de uma renovação espiritual. Precisamos desta renovação. Todos os despertamentos genuínos começaram com a restauração do altar. O pastor Arquimedes estava conversando com a gente ontem sobre outros assuntos, e num desses assuntos ele dizia: é como uma construção que você constrói e não conserva. Então você gasta muito para construir, mas depois de construída, você relaxa na conservação, e aí as coisas, a construção se vai, a beleza se vai, e para reconstruir se gasta muito mais. Irmãos, manter-se avivado custa, eu estou falando aqui num termo natural, custa menos do que você relaxar para tentar levantar novamente. O esforço será muito maior. Glória a Deus. Tem um irmão de pouca leitura que ele me disse uma coisa muito interessante. Quando eu falo de pouca leitura, é porque ele só consegue ler a Bíblia. Outro livro ele nem compreende as letras. Eu não sei como é que é isso, é coisa de Deus. Você pode dar qualquer outro livro para ele, qualquer outra letra, ele não faz nem o nome dele. Agora, quando pega na Bíblia, ele lê tranquilo, sem nem pestanejar. Agora, como é que isso acontece? Aí você pergunte a Deus. Aí ele disse uma coisa interessante. Ele disse: difícil de verdade é ser crente relaxado. Agora, ser crente fiel
não é tão difícil. Eu disse, por que você diz isso? Aí ele disse, porque ser crente relaxado é você, todo mundo faz chacota com você, ninguém respeita você, e você, pronto, fica uma bola de ping-pong. Mas quando você é um crente verdadeiro, as pessoas te conhecem, sabem que aquilo ali é o teu estilo de vida, todo mundo te respeita por isso, e a sua vida fica mais fácil. E não é uma verdade? Então, que o avivamento espiritual seja um estilo de vida na minha e na sua vida. Nós temos alguns, dentro da lição, alguns pontos históricos que eu vou somente pincelar aqui para nós entregarmos o horário de acordo com o nosso costume. Então, nós vemos que nos tempos de Elias, Elias encontra um altar desconstruído, um altar arrasado, a idolatria totalmente assolta no meio do seu povo, o povo misturado com nações pagãs, povo de Israel casando-se e fazendo aliança com nações pagãs também, o altar levantado a Baal, a Acera, a Dagon, a Asterote, menos para Deus. As leis estavam esquecidas no coração das pessoas, embora elas tivessem conhecimento, mas a mistura com o profano tinha tirado o altar de Deus do coração das pessoas. A primeira coisa que Elias faz quando ele chega é consertar o altar que estava quebrado. Somente depois de consertar o altar e depois que ele ora, que o fogo desce dos céus. Tem muita gente querendo, como disse nosso evangelista, o batismo com o Espírito Santo, o batismo de fogo, uma renovação espiritual, mas não querem consertar o altar. Precisa rever procedimentos, precisa rever a linguagem, para não estar falando palavras torpes, porque isso vai trazendo para o sentimento de mundanismo de igual, ou seja, o que eu falo igual é você colocar o profano e o santo no mesmo patamar, de já não sentir mais nenhuma dor na consciência quando peca, quando erra, quando grita, quando sai do lugar de crente, de fiel a Deus. Sabe aquilo que você dizia que você reprovava? Tem muita gente errando, cometendo algo que há poucos anos eles pegavam o microfone e reprovavam, e tendo aquilo como normal. Então tenhamos muito cuidado para não estarmos misturando as coisas e de repente o nosso altar, na hora da necessidade, não está consertado, e aí estamos sem forças para orar, sem nenhuma autoridade espiritual. A autoridade espiritual não é autoridade eclesiástica. Você pode ser um congregado, um membro, você pode não ter nenhum cargo dentro da organização a qual você pertence, da igreja a qual você pertence, e você ser um homem ou uma mulher cheia de autoridade espiritual. Consequentemente, você pode ter tudo isso, você pode até galgar os mais altos degraus de uma organização aqui na terra, mas se você não tem um contato fino com Deus, você não tem autoridade espiritual. E as coisas espirituais não se combatem com as armas naturais. Encontramos também o rei Ezequias, que se sente na obrigação de consertar um altar que estava adaptado para um modelo moderno, um modelo que veio o rei Acais, que antecedeu o rei Ezequias, trouxe de Damasco, que era muito mais bonito, era muito mais organizado, e trouxe um novo modelo de culto. E o rei Ezequias tira aquilo e volta às origens, volta ao primeiro amor, volta ao primeiro concerto de Deus, às instruções de Deus com relação ao modelo que deveria ser
o altar. Portanto, querido, é importante a gente entender que a adoração a Deus, o nosso contato espiritual com Deus, disse o nosso evangelista aqui quando passou aqui na primeira lição, algo muito importante, né? Ou seja, as pessoas tentam modernizar, tentam fazer algo para... Claro, os tempos são diferentes, mas quando se fala em termos espirituais, nada mudou. O nosso Deus permanece o mesmo, as mesmas necessidades de adoração, de santificação, continuam sempre as mesmas. A doutrina bíblica, ela é imutável, ela não muda. A doutrina bíblica, ela não depende de nação. A doutrina, para mim, é a mesma para o Japão, é a mesma para a China, para a Indonésia, para qualquer lugar do mundo. A doutrina bíblica da salvação, ela é imutável, ela é intransferível. Não tem como você acrescentar nenhum A nem um Z. Você pode ter alguma mudança de cultura, alguma mudança com relação à cultura dos povos, né? Mas não a doutrina. A doutrina é universal e é imutável. Nós encontramos também quando os judeus voltaram do cativeiro e construíram o altar sobre as suas antigas bases, no modo como manda a lei, e sacrificaram holocaustos ao Senhor. A alegria foi grande entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar a festa dos tabernáculos. O culto a Deus havia recomeçado. Oh, irmãos, coisa maravilhosa. Culto a Deus havia recomeçado. Será que não está na hora de alguns de nós recomeçarmos o culto a Deus? Eu não estou falando do culto litúrgico que estava parado há algum tempo diante da pandemia e que não estava acontecendo. Eu estou falando do culto espiritual, daquele culto lá de Romanos capítulo 12, o culto racional, o culto da razão, o culto individual, o seu culto, aleluia. Por quê? Porque o seu culto é o seu dia completo. Não é que você vai estar orando todos os dias, não, mas o seu estilo, o seu modo de viver precisa dizer quem você é de fato para com Deus. Não quando estamos diante da câmera, não quando estamos diante dos nossos irmãos, mas quando você está sozinho. O seu contato com Deus quando você está só, quando todos estão dormindo e você desperta, como é o seu relacionamento com Deus? O que você diz a Deus? Se você não fez isso ainda, eu te chamo a fazer esta experiência e você vai ver que é o melhor momento da sua vida, o melhor contato com Deus é na hora do silêncio, quando todos estão dormindo e quando pela madrugada você busca ao Senhor. A sensação que você sente é indescritível. Eu gostaria até de escrever e dizer, mas não há palavras que explique a sensação do Senhor entrando no quarto. Parece que Ele está ajoelhado ali pertinho de você também. Parece que você está no Senhor, que o Senhor está em você. É algo indescritível. Nós todos precisamos ter momentos como este, para na hora da dificuldade, nós termos reservas, termos autoridade diante dos céus, para que possamos vencer os dias maus. No tópico 2, ele veio falar sobre Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Observamos que no Antigo Testamento o altar representava esta unidade, esta comunhão, a arca do Senhor, e agora Jesus Cristo, ele se torna o centro da nossa comunhão com Deus. Impossível o homem chegar a Deus sem Jesus Cristo, e isso é um fato. Alguém tem dificuldade, algumas pessoas têm dificuldade de entender isso, mas porque eu preciso de Jesus para chegar a Deus, porque todos nós estávamos mortos
em nossos delitos, em nossos pecados. Nós nascemos já trazemos sobre a raça humana, ele traz essa herança, essa má herança, que é o pecado original, o pecado de Adão. E isso nos separa de Deus. É como se fosse uma ponte quebrada. Você precisa atravessar, mas não tem como. E Deus, ele não pode ser infiel ao seu... fugiu aqui a palavra da minha mente, mas eu vou dizer com outras palavras. Ele não pode ser infiel. A sua natureza, tá bom, não era essa não, mas vai servir, tá certo? Ele não pode ser. Então, ele é fiel o tempo inteiro. As pessoas dizem, Deus é fiel. Irmão, se preocupa não, Deus é fiel. É claro, irmão, isso é um atributo dele que jamais ele vai poder negar. Agora, o importante não é que Deus é fiel. Todo mundo sabe. Você é fiel a Deus? O segredo está aí. Porque quando a Bíblia diz, se você não for fiel, Deus permanece fiel, claro, aos seus propósitos, aos seus desígnios, a tudo que Ele é de fato. Porque Deus, Ele não se torna, Ele é fiel. Mas nós precisamos renovar o nosso altar para buscar essa unidade com Cristo. Então, fica aí para nós este despertamento. Todos nós precisamos reerguer o nosso altar. Nós vamos entender aqui, sim, eu até disse que alguém tem dificuldade de entender por que é que precisamos de Jesus. Porque se Deus olhar para mim, Reinaldo, sem que Cristo esteja na minha vida, ele enxerga para mim um homem cheio de pecados. E ele, por sua natureza divina, ele não pode misturar-se com o pecado. Mas a Bíblia diz que Cristo levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, ele levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Então, quando Deus olha para mim, ele enxerga o seu Filho Jesus Cristo, e é por isso que o meu sacrifício, a minha adoração, o meu louvor é aceito. Por quê? Porque vai através de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, tirando Jesus Cristo do meio, eu posso ter a mais bela voz, o mais belo louvor, posso ter o linguajar mais polido que você possa ouvir, posso ter um discurso muito bonito, muito convincente, mas ele só vai até aonde o som vai. Ele não rompe a atmosfera, ele não chega a Deus. Para chegar a Deus, precisa do intermédio de Jesus. Glória a Deus. Então nós vamos enxergar que toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Nós vamos encontrar que o Pai Celestial, ele, antes da fundação do mundo, ele planejou a obra redentora. Jesus Cristo entregou-se a si mesmo, e o Espírito Santo, ele tornou possível todas essas coisas, pois o Espírito Santo de Deus ajudou o Filho, ajudou Jesus Cristo a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele, até ele chegar à cruz e dizer: Pai, está tudo consumado. O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. É o Espírito Santo que revela, é o Espírito Santo que ensina, é o Espírito Santo que explica, é o Espírito Santo que penetra o coração. Então, é impossível nós vencermos os obstáculos, entendermos o que Deus tem para nós, sermos convencidos do pecado, da justiça e do juízo,
sem que o Espírito Santo não atue profundamente no nosso coração. Se você fez isso, não é obra de homem, é obra do Espírito Santo. Alguém pode dizer: eu já ganhei 20 mil pessoas para Jesus. Você não ganhou nenhuma. Todas elas foi o Espírito Santo quem fez. É o meu dever falar, é o meu dever explicar, é o meu dever se aprofundar na palavra para passar a mensagem genuína da palavra de Deus, sem nenhuma invenção, sem nenhuma alteração. Mas é o Espírito Santo quem convence. Então, nunca vai ser mérito meu, nunca vai ser mérito seu, porque por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Glória a Deus. Aí vem o tópico 4, que vai falar sobre o cuidado com as imitações. No Salmo 119, versículo 113, o salmista vai dizer: o Senhor aborrece tudo que é duplicidade. Ou seja, o versículo precisamente vai dizer: aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Quando falamos em duplicidade, estamos falando em imitação. E quando falamos em imitação, estamos falando de inconstância, de dos pensamentos, de falsificação. É um produto falso, não é original. São corações dobre, como fala Tiago, no capítulo 1, versículos 6 e 8. Então, é importante nós observarmos que esse relacionamento com Deus, ele é íntimo, ele é sincero, ele não precisa ser imitado. Você não precisa imitar para convencer a Deus. Ele não precisa de 2 Paulo, ele já teve um. Ele não precisa de 2 Pedro, ele já teve um Pedro. Ele precisa de mim, ele precisa de você, com as características pessoais, com o DNA, com a impressão digital que ele deu única e exclusivamente para mim e para você. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas nesta lição, mas também em nossos dias aparecem movimentos que são puras imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos destes movimentos empregam técnicas avançadas de dominações psicológicas. Estes avivalistas ou especialistas sabem, com suas técnicas, dominar o auditório e podem fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palmas, etc. Sabem até imitar o batismo do Espírito Santo, ensinando o povo a falar em línguas. São, porém, experiências sem nenhum poder e sem a menor reverência, e eu acrescento, sem nenhuma autoridade espiritual. Esses todos serão envergonhados quando, naquele dia, eles disserem: Senhor, não falamos no teu nome. Ele vai dizer: afastai-vos de mim, porque não vos conheço. Meus queridos, a linha pode até ser tênue, aleluia, para a nossa visão. É fina para a nossa visão, mas para Deus ela está muito clara. O relacionamento com Deus, ele precisa ser muito sincero. Ele precisa ser algo, aleluia, que vem de dentro para fora. Esse despertamento é muito mais, como eu disse no início, é muito mais do que aparência, do que palavras, do que possa estar patente aos seus olhos. Uma de nossas igrejas sentiu-se obrigada a orientar os irmãos acerca de um movimento que faz de suas reuniões shows com apresentações de cantores evangélicos. Nesses shows dominam aplausos, vaias, gritos, assobios, bebidas alcoólicas, jovens dançando e se requebrando de modo até mesmo sensual, enquanto os hinos estão sendo entoados. Cuidado, esse tipo de imitação pode fazer com que a glória de Deus se afaste. Nós precisamos entender o seguinte: existem
várias formas litúrgicas de fazer cultos e várias denominações evangélicas têm a sua forma de fazer. Eu não estou criticando aqueles que fazem de uma forma ou fazem de outra. A minha pergunta é: existe reverência? Existe temor e respeito com os céus? Existe o momento essencial da palavra e ela é falada dentro da sua essência, sem a necessidade dos incrementos psicológicos para atingir o coração das pessoas, técnicas? Olha, se eu não estou, como eu disse, eu repito mais uma vez, não critico o formato litúrgico. O que eu estou falando aqui é da integridade do culto. Há renovação de verdade, as pessoas são transformadas de verdade, elas estão ali naquele momento jubilosas, e quando saem, voltam para suas casas, o coração continua ardendo, ou quando elas passam da porta, são as mesmas pessoas que têm problemas em suas casas de relacionamentos, que não respeitam seus pais, o homem não respeita a sua esposa como a mulher que Deus lhe deu para que viva com ela todos os dias de sua vida até que a morte os separe, ou você vive uma vida pagã, parecendo com o mundo, e vem para a igreja imitar os adoradores de Deus. Queridos, você está só perdendo o seu tempo. Este avivamento precisa jorrar do seu coração, e ele precisa trazer mudança de vida na minha e na sua vida. A minha esposa precisa olhar para mim e me enxergar como um homem de Deus. O meu filho precisa olhar nos meus olhos e dizer dentro do seu coração: o meu pai é um homem de Deus. Glória a Deus. Os teus irmãos precisam olhar para você, jovem, e dizer: ela é uma jovem de Deus. Ou seja, o nosso modo de viver precisa relatar a nossa adoração a Deus, porque aqui o avivamento aqui dentro, a sensação de glória de Deus são somente consequências. Senão nós vamos levantar nossas mãos, nós vamos chorar, nós vamos nos alegrar com aquele momento. Por quê? Porque, claro, a glória de Deus, ela alcança, ela contagia todo o ambiente. Mas se isso não estiver acontecendo de fato na sua vida, você sai daqui com seu altar quebrado ainda, precisando consertar, e por isso essa glória não permanece com você. Ela estava no ambiente e você sentiu ela, mas ela não te acompanha porque ela não está em você. Para ela estar em você, você precisa adotar esse estilo de vida para você. Coisas que você falava, não fala mais. A forma de negociar que você tinha, em que você mentia, em que você blefava, não existe mais. Então você adota esse estilo de vida, um estilo de adorador, um estilo de cidadão dos céus, um estilo de peregrino e estrangeiro aqui. Tudo que é normal para o mundo pode até ser, para você não pode ser. Para você o normal é a integridade espiritual. O despertamento renova o altar. Nós precisamos manter o Espírito Santo na direção da nossa vida. Só assim iremos viver e cumprir-se-á a palavra de Deus em nossa vida, que diz: vão indo de força em força. Que o Senhor Jesus te abençoe e que essas palavras sejam aplicadas aos vossos corações. Vamos chamar o nosso evangelista Júnior Mendes para estar nos despedindo em oração e também com a bênção apostólica. A partir no próximo domingo estamos estudando mais 2 lições e assim nós iremos alcançar o currículo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nós louvamos a Deus por mais esta riquíssima oportunidade de estarmos em sua casa estudando a sua palavra. Louvamos a Deus pela sua vida, que está aí juntamente com a sua família, participando dessa escola bíblica dominical. Louvamos a Deus pela excelente ministração deste assunto tão necessário para esse tempo, trazido pelo nosso pastor, nosso primeiro copastor,
pastor Reinaldo Oliveira. Queremos convidar você a orarmos a Deus nesta oração. Continuemos orando pelo nosso pastor presidente, nosso pastor José Carlos de Lima, por toda a sua família, como também pela mesa diretora, mesa da Comadep, para que Deus oriente estes santos homens de Deus nas decisões a serem tomadas na direção da Igreja Assembleia de Deus aqui na Paraíba. Continuemos a orar pelo nosso pastor Arquimedes, pastor da Assembleia de Deus aqui em Mamanguape, para Deus continuar ajudando o seu servo, juntamente com a sua família, sua casa, dando vitória em tudo. Oremos pelos irmãos que estão enfermos, pelas famílias que perderam entes queridos com essa pandemia, estão sofrendo, para que Deus possa trazer a consolação, porque somente Deus pode fazer isso. Eu aproveito a oportunidade para continuar pedindo oração pela minha mamãe, para que Deus dê vitória a ela e também pela minha titia, para que sejam curadas pelo poder do nome do Senhor. Eu convido você para orarmos agora em nome de Jesus. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos agradecer ao Senhor a oportunidade que nos deste, Pai, de nesta manhã estudarmos estas duas lições, que estas mensagens trazidas para nós pelo Espírito Santo possam ser, meu Deus, gravadas em nossos corações, que as verdades expressas aqui se tornem cada dia mais e continuadamente, Senhor, verdades em nossas vidas, que possamos continuar com o nosso altar erguido em chamas diante de Ti, com a nossa vida espiritual, Senhor, equilibrada e firme diante de Ti. Pai Santo, para a Tua palavra se cumprir na vida da Tua igreja, e as Tuas promessas serem uma realidade em nosso viver. Agora, Senhor, nós oramos pelo pastor presidente, pastor da Assembleia de Deus na Paraíba, o pastor José Carlos de Lima, para que o Senhor continue abençoando o Teu servo, dirigindo ele nas tomadas de decisões, juntamente com a mesa da Comadep, com a diretoria da igreja. Pai Santo, dê saúde ao Teu servo, sustente ele, meu Deus, em dias difíceis como este, ele precisa da Tua ajuda. Pai Santo, oramos também pelo nosso pastor Arquimedes, o nosso amado pastor, que o Senhor guarde ele de todos os males, protegendo os judeus, não somente a ele, mas também a sua família. Dê a ele saúde abundante, para que ele continue, Senhor, aqui em Mamanguape, nos dirigindo a Tua igreja, como tem feito durante todos estes anos. Abençoa Teus servos que estão em casa. Ajude aqueles que perderam o ente querido, Senhor, e estão agora chorando a perda. Somente o Senhor pode consolá-los. Dê vitória e saúde aos que estão enfermos. Eu rogo pela minha mamãe, pela minha titia e por todos os outros, ó Deus, que temos pedido orações para que sejam curados pelo poder do nome de Jesus. E em nome de Jesus nós agradecemos, Senhor, e pedimos bênção sobre o Teu povo que está assistindo a esta EBD. Que a Tua bênção chegue na casa de todos, em nome de Jesus. Amém. Curve vossas cabeças para receberem a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Divino Espírito Santo sejam com todos, agora e sempre. E todos dizem amém. Deus abençoe a você e sua família em nome de Jesus.